Sabe aquele tipo de pessoa que parece que acordou, tomou café e já colocou a armadura do inferno para vir te provocar? Aquele indivíduo que chega com aquele olhar provocador, fala venenosa, sempre pronto para distorcer tudo o que você diz? Pois é, tem gente por aí que parece mais usada por demônios do que movida por razão. E o pior, muita gente de Deus ainda cai na armadilha de discutir com essas pessoas, como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa forte. Você não precisa se justificar para quem já se decidiu em te odiar. Essa conversa não é para quem quer vencer debates, é para quem quer vencer na vida. Jesus, em vários momentos, ficava em silêncio diante de acusações. Billy Graham, com toda a sua sabedoria, ensinava que discutir com quem não quer ouvir é jogar pérolas aos porcos. E a Bíblia é direta. Responde ao insensato segundo a sua estultícia, para que não se ache sábio aos seus próprios olhos. E ainda assim, há momentos em que o silêncio é a resposta mais poderosa. O inimigo sabe exatamente como te desestabilizar. Ele não aparece de chifre e tridente, mas usa aquele colega de trabalho, parente difícil ou até irmãos da fé feridos e mal resolvidos. E você, cheio de gratidão no coração, querendo fazer o bem, acaba perdendo tempo, energia e paz, tentando explicar o inexplicável para quem só quer te ver reagir mal. E se eu te dissesse que você está travando batalhas que nem são suas? Que tem brigas disfarçadas de conversas que na verdade são armadilhas espirituais? E se eu te mostrasse que parar de discutir com demônios em forma de gente pode acelerar o plano de Deus na sua vida? Parece forte? É para ser mesmo. Chega de viver se defendendo de quem nunca vai te compreender. É hora de andar em sabedoria, como Jesus andava. Hoje eu quero te mostrar um caminho que Billy Graham, a Bíblia e muitos homens e mulheres cheios do Espírito trilharam. O caminho do discernimento. Porque não é só sobre evitar a discussão, é sobre identificar quem está falando através daquela pessoa. E saber a hora de calar pode ser o maior ato de guerra espiritual que você já fez. Quer saber como reconhecer essas armadilhas e se blindar espiritualmente sem perder a leveza da fé? Vem comigo, porque esse papo vai ser forte, mas libertador. Sabe aquele velho ditado, o diabo não vem com chifres, mas com um sorriso no rosto? Pois é, tem mais verdade aí do que a gente imagina. Muita gente tem discutido com o inimigo, achando que está apenas tentando manter a paz com alguém próximo. E o problema é que quando você tenta explicar a sua fé para quem foi enviado para destruir sua fé, você está plantando em solo seco. Jesus nunca perdeu tempo tentando convencer os fariseus que ele era o Filho de Deus. Ele apenas falava a verdade e seguia adiante. Billy Graham sempre dizia que as trevas não suportam a luz, e é exatamente isso. Deus não nos chamou para convencer demônios disfarçados de amigos, mas para manter a luz acesa e seguir no caminho. Algumas vezes, quem mais atrapalha a sua caminhada não é o inimigo lá fora, mas quem está sentado à sua mesa. Judas, não. Veio do lado de fora. Ele estava no círculo íntimo. E foi exatamente por isso que Jesus nunca ficou tentando convencer Judas a mudar. Ele sabia quem era. Há momentos em que a gratidão precisa ser direcionada a Deus por nos revelar quem é quem. Porque quando a gente vê o disfarce caindo, é a bondade do céu nos livrando da cilada. A Bíblia é clara em mostrar que os filhos das trevas imitam, disfarçam e mentem. E a melhor defesa contra esse tipo de armadilha é o discernimento espiritual. Não se trata de julgar, mas de perceber o espírito por trás da atitude. Tem gente que só entra na sua vida para roubar sua paz. Eles usam argumentos espirituais, versículos soltos, e fingem serem enviados de Jesus. Mas se você prestar atenção, perceberá que o fruto é podre. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. E quando o fruto é amargo, é porque a raiz não é de Deus.
Billy Graham dizia que o Espírito Santo jamais contradiz a palavra de Deus. E se alguém está tentando te arrastar para discussões, conflitos e contendas, pode ter certeza, o Espírito de Deus não está nesse meio. Nessas horas, a gratidão precisa ser pela sabedoria de sair antes que a destruição venha. Veja o exemplo de Neemias. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém com uma missão dada por Deus. E então aparecem Sambalate e Tobias, chamando-o para conversar. Era cilada, era distração. Eles queriam tirar Neemias da obra. Mas Neemias respondeu: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Isso é poderoso. Quantas vezes deveríamos ter dito isso? Estou fazendo uma grande obra. Não posso descer para discutir com demônios em forma de gente. Quando você entende sua missão, não se abaixa para brigar com quem está no nível errado. Muita gente perde unção, perde energia espiritual, perde paz, perde até saúde emocional porque decidiu discutir com quem só queria tirar você da presença de Deus. O inimigo adora plantar contendas, fazer você justificar sua fé, defender suas decisões, provar sua lealdade. Mas Deus nunca pediu para gente convencer ninguém. Jesus só nos mandou pregar, amar e seguir em frente. Discutir é entrar no campo do adversário, e quem entra em campo inimigo sem armadura volta ferido. Às vezes, é melhor o silêncio com paz do que a discussão com barulho e guerra espiritual. E aqui vai um exemplo prático. Ao invés de gastar tempo rebatendo comentários agressivos ou zombarias na internet, ore por aquela pessoa. Desative o comentário, bloqueie se for necessário e siga sua missão. A sua paz vale mais. Billy Graham era criticado por muitos, mas ele nunca revidava. Ele respondia com pregação, com amor, com persistência. Gratidão não é apenas por bênçãos recebidas, mas por ofensas evitadas. Isso é sabedoria divina. E sabedoria, meu amigo, é mais valiosa que ouro. Tem gente que entra na sua vida parecendo cordeiro, mas logo mostra os dentes. E quando você reage com carne, a carne deles vence. Mas quando você responde com espírito, a luz de Deus expõe a treva. Por isso, quando sentir aquela vontade de discutir, de responder na mesma moeda, lembre-se de que Jesus foi humilhado, cuspido, zombado e não abriu a boca. Ele sabia que a vitória estava em obedecer ao Pai e não em provar nada a ninguém. Isso é força, isso é domínio próprio, isso é poder que vem do céu. Você já percebeu como certas conversas te esgotam? Como certos encontros te deixam mal espiritualmente? Isso é um sinal. É o Espírito Santo mostrando que ali a contaminação, a influência maligna travestida de gente boa. Não ignore. A Bíblia nos alerta sobre isso. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais o discernimento aumenta. A gratidão, nesse caso, é por ter olhos espirituais abertos. Billy Graham sempre pregava que a vida cristã exige vigilância. É constante, porque o inimigo é astuto. Ele se aproxima com simpatia, mas esconde intenções sombrias. E às vezes, quem mais precisa ouvir isso são os que têm o coração bom demais. Os que sempre querem ajudar, entender, estender a mão. Mas cuidado, o bem sem sabedoria vira armadilha. Jesus nunca mandou se jogar no chão para ser tapete de ninguém. Ele mandou amar, mas amar com discernimento. Ele mandou perdoar, mas sem virar escravo da manipulação. Gratidão é também saber quando se afastar. Não é orgulho, é proteção espiritual. E quando você age assim, Deus se encarrega de cuidar do que ficou para trás. Porque quem nos defende é Ele. A missão continua. Mas o inimigo também não para. Por isso, no próximo passo, vamos falar sobre como o diabo se aproveita das emoções para colocar armadilhas no nosso caminho. E como isso se conecta com o que você sente e com o que você precisa aprender a dominar. O diabo não tem pressa.
Ele conhece bem os atalhos da alma humana. E se não conseguir te derrubar por fora, ele vai tentar te consumir por dentro. Emoções são um campo fértil para isso. A ira, por exemplo, é um convite para a briga. A mágoa, uma porta para a amargura. A culpa, uma algema invisível. E quando você tenta discutir com alguém tomado por esses sentimentos, ou quando você mesmo está dominado por eles, o inimigo se aproveita. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Porque se você não vigia, a emoção te afasta de Deus. E é aí que discutir com gente demônio vira um laço perigoso. Quantas vezes você saiu de uma conversa com o coração apertado, a mente agitada e a alma ferida? Isso não é normal, nem espiritual. Pessoas usadas pelo inimigo têm essa habilidade: drenar sua energia emocional. Billy Graham falava que a melhor defesa contra as ciladas do mal é a intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você se enche de Deus, suas emoções ficam sob controle. Não é que você não sinta, é que você aprende a não ser dominado. Jesus sentia. Ele chorou, se indignou, se entristeceu, mas nunca pecou por causa disso. E esse é o modelo que devemos seguir. Muitas vezes, o diabo não quer te vencer. Ele só quer que você se canse. Porque um cristão cansado é um cristão vulnerável. Por isso ele usa pessoas para tirar sua paz, roubar seu foco, minar sua fé com conversas inúteis. Você está orando por cura e vem alguém te lembrar do pior diagnóstico. Você está se levantando em Deus e vem alguém zombar da sua fé. E se não estiver firme, você acaba respondendo. E pronto, caiu na armadilha. Gratidão nesse caso é ter sabedoria para silenciar. Como disse certa vez Billy Graham, a resposta mais poderosa, muitas vezes, é o silêncio. Sabe aquele desespero de querer explicar que você mudou, que agora serve a Jesus, que está vivendo de acordo com a Bíblia? Não caia nessa armadilha. Quem foi enviado para te provocar não está disposto a te compreender. E enquanto você perde tempo tentando explicar seu propósito, o inimigo está sorrindo, porque você desceu para o campo dele. Você já viu uma águia discutindo com galinhas? Não, porque ela voa alto demais. E é isso que Deus espera de você. Voe acima da provocação, porque quem voa alto não ouve os ruídos do chão. Agora, vamos ser práticos. Está vivendo um momento emocional difícil. Sente-se atacado por todos os lados, com pessoas provocando, criticando, zombando da sua fé ou te puxando para discussões vazias? A primeira ação é se afastar, mesmo que doa. A segunda é buscar refúgio na palavra. Comece por Salmo 91. Depois vá para Filipenses 4, 6, 7. E a terceira é orar em voz alta, consagrando sua mente, suas emoções e seus relacionamentos a Jesus. Faça isso diariamente. Isso é lutar espiritualmente. Isso é se proteger contra a manipulação emocional, o que o inimigo tenta exercer. O inimigo não entra pela porta da frente. Ele entra por brechas. E muitas vezes a brecha é emocional, uma rejeição mal curada, uma carência não resolvida, uma mágoa alimentada em silêncio. E quando aparece alguém que toca exatamente nesses pontos, parece que a gente precisa responder, defender ou corrigir, mas não é necessário. Jesus te defende. A Bíblia é sua espada. E a sua missão é seguir firme, sem se contaminar com discussões inúteis. Gratidão aqui é reconhecer que você não precisa mais reagir como antes. Você tem o Espírito Santo. E isso muda tudo. Lembre-se, Jesus foi traído por um beijo. Isso ensina que nem tudo que vem com carinho tem boas intenções. E muitos hoje vivem relacionamentos disfarçados, amizades duvidosas, conversas manipuladoras. Quando tentamos mudar essas pessoas pela força da emoção, falhamos. Porque transformação é obra de Deus, não sua. Sua responsabilidade é se proteger, orar, amar de longe se for preciso.
E, principalmente, não deixar que essas emoções misturadas atrapalhem o que Deus quer construir em você. Isso é maturidade espiritual. Isso é resistir ao mal com fé e sabedoria. Não subestime o poder de uma palavra maldita. O inimigo muitas vezes age através de conversas aparentemente simples, mas que plantam dúvida, insegurança, medo. Isso já aconteceu com Eva no Éden. Satanás não empurrou o fruto na boca dela. Ele apenas conversou, questionou, confundiu. E hoje ele continua fazendo o mesmo, usando gente para plantar confusão espiritual. Gratidão aqui é perceber antes que seja tarde. É ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo: não responde, não entra nisso, sai de perto. E talvez você esteja se perguntando: mas como saber se é o inimigo ou só uma pessoa difícil? Excelente pergunta. A resposta está nos frutos. O que aquela conversa gera em você? Paz ou tormento? Fé ou dúvida? Amor ou raiva? Deus não se contradiz. Se a presença daquela pessoa ou aquele debate constante te afasta da paz de Jesus, do foco na Bíblia e do teu crescimento espiritual, afaste-se. Billy Graham dizia que as pessoas que nos aproximam de Cristo são instrumentos de Deus. As que nos afastam são iscas do inimigo. Simples assim. Tem conselhos que soam tão bonitos, tão bem elaborados, que se você não estiver em oração, acaba achando que é a própria voz de Deus. Mas não é. É disfarce, é laço. O inimigo também sabe falar bonito. Ele sabe usar versículos fora de contexto. Ele sabe simular empatia. Já viu gente que te escuta com atenção, mas só para saber como te manipular depois? Isso existe. A Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, o problema não é só com gente que grita, te confronta ou te persegue. Às vezes, o perigo vem de quem sorri, elogia e aconselha. Billy Graham sempre alertava sobre isso. Nem toda voz doce é voz de Deus. O diabo também sussurra. Quem nunca ouviu algo assim? Ah, Deus quer te ver feliz, larga isso, se valoriza. E pronto, lá vai alguém largando o casamento, saindo da igreja, abandonando promessas porque um conselheiro disse. Tem gente que fala com tanta convicção, que parece até revelação divina. Mas se o conselho vai contra os princípios da Bíblia, então não vem de Deus. Deus não é incoerente. Jesus não se contradiz. E a paz verdadeira nunca vem às custas da desobediência. Discernimento é orar antes de ouvir qualquer conselho, até de quem você confia. O Espírito Santo vai te dar aquele incômodo, aquela pausa, aquele algo estranho que te impede de cair. Pessoas usadas pelo inimigo muitas vezes vêm com uma capa de espiritualidade. Elas falam o nome de Deus, citam Jesus, até têm Bíblia aberta na mesa de centro. Mas observe, os frutos revelam a raiz. Essas pessoas vivem o que falam, produzem vida ou confusão, espalham amor ou alimentam discórdia. O diabo conhece a Bíblia. Ele usou a própria palavra para tentar Jesus no deserto. Mas Jesus respondeu com mais Bíblia, com verdade, com autoridade. E você também pode fazer isso. Esteja com sua espada afiada. Conheça a palavra. Leia Provérbios, leia Efésios, leia os Evangelhos. Quando o diabo vier disfarçado, você vai saber. Muitas armadilhas vêm na forma de conselhos modernos. Coisas como, você tem que pensar em você em primeiro lugar, ou não se rebaixe por ninguém. À primeira vista, isso parece fortalecer. Mas a Bíblia ensina o contrário. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga Jesus. Amar é se doar. Servir é se humilhar. O reino de Deus é contra a cultura. Então cuidado com os conselhos que alimentam só o ego. O ego inflado é terra fértil para o orgulho. E o orgulho é a queda disfarçada. A gratidão começa quando você entende que nem todo elogio é sincero, nem todo conselho é santo, e nem toda ajuda vem de Deus. Quer um exemplo real?
Quantas vezes você estava decidido a perdoar alguém e veio alguém te dizer: você é bobo, merece coisa melhor, não perdoa não. Pronto, já foi contaminado. O inimigo usa o ressentimento como uma cadeia disfarçada de proteção. Ele diz que é para você se valorizar, mas está te ensinando a guardar rancor. E a Bíblia é clara: sem perdão não há libertação. Então, da próxima vez que um conselho tentar fazer você desobedecer a palavra, mesmo que soe bonito, lembre-se, o diabo também dá opinião, mas o Espírito Santo dá direção. Agora, uma dica prática. Sempre que ouvir um conselho forte, especialmente em momentos de dor, crise ou decisões importantes, pare. Silencie por dentro. Ore. Escreva o que foi dito. Leia depois com calma, sob oração. Compare com o que a Bíblia ensina. Se for de Deus, vai trazer paz, edificação, verdade. Se não for, você vai sentir um desalinho, um desconforto. Deus nunca se contradiz. E o Espírito Santo nunca grita, nunca pressiona. Ele guia, já o inimigo empurra, pressiona, faz você decidir no impulso. Isso é armadilha. É por isso que discutir com demônios em forma de gente é perigoso. Eles te pressionam a agir fora do tempo de Deus. Tem gente que vai te dizer: você merece ser feliz. Mas cuidado com essa frase. Deus não está comprometido com a sua felicidade momentânea. Ele está comprometido com a sua transformação eterna. O propósito de Jesus na cruz não foi te fazer sorrir por fora, mas te salvar por dentro. Então, se um conselho te empurra para o que é fácil, confortável, mas sem cruz, sem renúncia, sem obediência, desconfie. Billy Graham dizia: o evangelho da cruz nunca foi confortável, mas sempre foi necessário. E olha só, o inimigo vai tentar te cercar de vozes que reforçam o que sua carne quer ouvir. E é aí que muitos cristãos caem, porque buscam conselhos em momentos vulneráveis. Estão fracos na fé e aceitam qualquer direção. Por isso é tão importante jejuar. Sim, jejum. Jejuar clareia os ouvidos espirituais. Fortalece o discernimento. É como trocar o filtro da alma. Então, se você está em dúvida sobre conselhos, jejuar é um bom começo. Depois, leia a Bíblia em voz alta. Versículos como Tiago 1:5, Provérbios 3:5, 6 e João 10:27 são essenciais para discernir vozes. No próximo bloco, vamos abrir um alerta ainda mais forte. Como o inimigo usa discussões para nos fazer perder bênçãos, atrasar promessas e quebrar ciclos de fé. Muitas vezes, a luta não está em vencer a discussão, mas em saber calar na hora certa. Porque o silêncio, em Deus, é uma arma poderosa. Tem momentos que calar é mais poderoso do que falar. Isso não é covardia, é estratégia espiritual. Quem entende isso, começa a enxergar as discussões como armadilhas bem montadas pelo inimigo. Quando alguém vem cheio de raiva, provocando, ironizando ou tentando te tirar do sério, muitas vezes não é só uma pessoa falando, é o inimigo usando aquela voz para roubar sua paz. E quantas vezes a gente cai nessa armadilha, né? Discutimos, nos exaltamos, respondemos no impulso e depois ficamos mal, cansados, drenados. Não é só cansaço emocional, é guerra espiritual. O diabo não quer só a briga, ele quer seu estado após a briga. Jesus, diante de Herodes, não disse uma palavra. Diante dos soldados, diante da multidão furiosa, ele ficou em silêncio. Isso não foi fraqueza, isso foi domínio espiritual. Ele sabia que certas provocações são armadilhas, e o diabo odeia quando a gente se cala, porque o silêncio de um justo incomoda mais que o grito de um rebelde. Billy Graham dizia que o silêncio de um cristão pode ser mais ensurdecedor do que 1000 argumentos vazios. Então, se você quer vencer certas batalhas, não entre na discussão. A sua resposta é a sua atitude.
E sua melhor defesa é a paz que não se abala. Quantas promessas foram adiadas porque alguém caiu numa discussão desnecessária? Quantos casamentos se desgastaram por palavras jogadas em momentos de raiva? Quantas amizades sinceras se perderam porque o inimigo soprou orgulho no ouvido de um e acusação no ouvido do outro? A Bíblia é clara: o que guarda a boca preserva a alma. Não discutir com demônios em forma de gente é proteger aquilo que Deus já está construindo. É como manter os tijolos da sua casa no lugar certo. Cada vez que você responde com ira, é como arrancar um tijolo da sua parede espiritual. Agora, um exemplo prático. Já percebeu como nas redes sociais basta um comentário atravessado para começar um verdadeiro incêndio emocional? As pessoas se sentem no direito de responder tudo, rebater tudo, provar seu ponto. Mas e se, ao invés disso, você simplesmente orasse? E se você colocasse esse comentário diante de Deus e deixasse Ele te instruir? Muitas vezes, o que parece defesa é só vaidade camuflada. Deus não te chamou para ganhar debates, te chamou para salvar almas. E não se salva ninguém com gritos, se salva com testemunho, se vence com mansidão, se cala com sabedoria. Tem uma cena que a gente vive muito no dia a dia. Alguém fala algo injusto, ofensivo, e tudo dentro de você quer responder, provar que está certo, se defender. Mas respira fundo, conta até 10, vai ao banheiro, fecha a porta, ora em voz baixa: Jesus, me dá sabedoria agora. Isso é maturidade espiritual. Isso é guerra vencida. Gratidão é também reconhecer que o silêncio pode ser uma colheita de paz futura. Lembre-se, o inimigo quer te tirar do centro da vontade de Deus. E às vezes, tudo que ele precisa é de uma discussão para fazer isso. A Bíblia fala que o homem iracundo multiplica as contendas. Ou seja, onde há ira, há confusão. E onde há confusão, o Espírito Santo se afasta. Não porque ele nos abandona, mas porque Deus não habita em meio à bagunça. Então, quando você escolhe o silêncio, você está abrindo espaço para que o Espírito Santo permaneça. Você está dizendo: Ei, Senhor, eu poderia reagir, mas prefiro te obedecer. E isso é um tipo de gratidão também. É agradecer a Deus pela paz antes mesmo dela chegar. É confiar que Ele está vendo o que ninguém mais vê. Agora, aqui vai um desafio prático. Separe um momento do seu dia para ficar em silêncio, sem celular, sem música, sem barulho. Só você, Deus e a Bíblia. Use esse momento para ouvir. Sim, ouvir. A maioria das pessoas ora pedindo, falando, mas poucas param para escutar. O silêncio é fértil. É nele que Deus sussurra instruções. Comece com 5 minutos por dia. Depois, aumente. Você vai perceber que discussões começam a perder espaço e sua mente vai ficando mais leve. A paz de Deus não grita, ela sussurra. E só quem cala consegue ouvir. Outra dica: pratique responder com perguntas ao invés de afirmações. Quando alguém vier te provocar, pergunte: por que você está dizendo isso? Ou o que exatamente você quer que eu entenda com isso? Isso tira o foco da emoção e coloca luz sobre a intenção. Muitas vezes, a pessoa se perde na própria raiva e você permanece no espírito. Jesus fazia isso o tempo todo. Os fariseus vinham com acusações e ele respondia com perguntas. Isso desconstrói a estratégia do inimigo sem que você perca sua posição de filho de Deus. E olha só, quando você não entra na discussão, você ensina pelo exemplo. Seus filhos aprendem, seus amigos observam, seus colegas de trabalho notam. Você se torna uma voz silenciosa que grita transformação. E isso vale mais do que qualquer sermão. Billy Graham dizia que o cristão deve ser um espelho da presença de Deus no mundo. E espelho não fala, mas reflete. Reflete luz, reflete graça, reflete Cristo. Então, da próxima vez que quiser responder na carne, lembre-se, o Espírito Santo também responde.
com silêncio, com paz, com autoridade que não precisa gritar. Nem sempre a dor de uma perda é um ataque do inimigo. Às vezes, é Deus limpando o caminho para te proteger de algo que você ainda não vê. Quantas vezes a gente insiste em manter por perto quem só nos atrasa espiritualmente? Pessoas que, disfarçadas de amizade, têm sido instrumentos do inimigo para te afastar da presença de Deus. E o pior, muitas vezes a gente percebe, mas ignora. Sabe aquela sensação de que algo está errado? Aquela inquietação no coração? Aquilo não é paranoia, é discernimento espiritual. É o Espírito Santo tentando te alertar de que aquela companhia não é bênção, é laço. Billy Graham sempre alertava que o cristão precisa ter coragem não apenas para enfrentar o mal, mas também para se afastar do que parece bom. Mas não vem de Deus. E isso é tão difícil, porque às vezes a pessoa é legal, simpática, te entende, mas tem um espírito por trás que contamina. Ela carrega palavras que te tiram da rota, ideias que parecem boas, mas semeiam confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Quando Ele está no meio, há paz. Quando não está, há desgaste, dúvida, ruído. E se tem ruído demais, pare e ore. Porque Deus pode estar dizendo, sai daí. Muita gente insiste em manter alianças que Deus já desfez. E com isso, atrasa promessas. Gente que era para ter dado 5 passos, mas ainda está parada porque se recusa a soltar a mão de quem Deus já pediu para soltar. Sabe o que isso gera? Cansaço, tristeza e pior, desobediência. A gratidão a Deus se expressa também quando a gente diz, Senhor, eu não entendo agora, mas eu confio. Se essa pessoa precisa sair da minha vida, eu deixo. E aí começa um processo de libertação. Dói, mas liberta, fere, mas prepara. Porque Deus tira hoje o que amanhã te destruiria. Um exemplo prático. Mariana era uma mulher de oração, mas sempre que saía com sua amiga Luciana, voltava para casa pesada, confusa, cheia de dúvidas sobre sua fé. Luciana era divertida, mas sempre fazia piadas sobre igreja, desvalorizava a Bíblia e plantava ideias contrárias ao que Mariana acreditava. Um dia, em oração, Mariana ouviu claramente, se afasta. Ela hesitou, mas obedeceu. Sem brigas, sem drama, só se afastou. E a paz que voltou para o coração dela foi indescritível. Depois disso, ela começou a crescer espiritualmente de forma que nunca havia experimentado antes. Era Deus limpando o caminho. Não discutir com demônios em forma de gente também significa cortar acessos. Não é só sobre evitar uma briga, é sobre entender quem você está deixando influenciar sua mente, sua fé, seu espírito. Tem gente que a gente ama, mas não dá para caminhar junto. E tudo bem. Amar não é obrigar presença. Amar é orar de longe, abençoar de longe e deixar Deus agir. Tem momentos em que o afastamento é uma forma de proteção mútua. Você se preserva. E a outra pessoa também. Tem a chance de crescer? Não tente ser o salvador da vida de alguém que só Jesus pode mudar. E aqui vai uma dica prática. Ore pedindo discernimento. Peça para Deus revelar quem são as pessoas que te aproximam dele e quem te afasta. Escreva os nomes que vierem ao seu coração. Não para julgar, mas para observar. Comece a prestar atenção em como você se sente depois de estar com essas pessoas. Se sente fortalecido, em paz, com vontade de orar mais? Ou se sente esgotado, impuro, com a mente confusa? Isso é um termômetro espiritual. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. E tem fruto que parece bonito por fora, mas por dentro está podre. Discernimento é a chave. Outro ponto importante. Deus não tira algo da sua vida sem um propósito maior. Quando Ele permite que alguém se afaste, ou te afasta de alguém, é porque tem algo novo, melhor, mais alinhado com seu propósito. Mas muitas vezes você só verá isso depois de obedecer. Primeiro vem a dor, depois vem a revelação.
É como tirar uma farpa do dedo. Dói na hora, mas se não tirar, infecciona. E se infeccionar, a ferida cresce. Deus é especialista em curas que parecem desconfortáveis, mas só quem obedece experimenta a plenitude. Billy Graham dizia: a obediência, mesmo sem explicações, é o caminho mais curto até a vontade de Deus. E isso vale muito quando falamos de relacionamentos. Não é todo mundo que tem lugar permanente na sua jornada. Uns vêm para ensinar, outros para testar, outros para tirar o que você tem de melhor. E você precisa estar vigilante, não em paranoia, mas em sensibilidade espiritual. Gratidão é também saber dizer: Senhor, obrigado por tirar o que eu não tive coragem de deixar ir. E isso muda tudo, porque quando você solta, Deus abre. E por fim, lembre-se, Jesus também se afastava. Quando percebia que a multidão não queria ouvir, só se alimentar ou ver milagres, ele ia para o monte, sozinho. Quando viu que os fariseus estavam tentando apenas provocar, ele recuava. Não por medo, mas por estratégia. Nem tudo é sobre confronto. Às vezes, é sobre preservar o propósito. Então pare de tentar manter por perto quem já está distante de Deus. O seu compromisso é com o céu, não com a carência. E quando você obedece, até os céus se movem por você. O inimigo não chega sempre batendo porta, gritando ou quebrando tudo. Às vezes, ele se aproxima com um sorriso, com palavras doces, com um "tô só querendo ajudar", e nesse embalo planta sementes de dúvida, desânimo e confusão. É sutil, é perigoso, e é exatamente assim que muitos filhos de Deus têm caído. Não é que deixaram de amar a Jesus, mas permitiram que vozes suaves, bem articuladas e aparentemente inofensivas ocupassem o lugar da Bíblia, da oração, do discernimento. E aí, quando percebem, já estão sendo influenciados por pensamentos que não vieram do céu, mas do inferno. Billy Graham dizia que o diabo conhece a Bíblia melhor do que muitos cristãos e por isso consegue distorcer a verdade com habilidade. Ele não nega a Bíblia, ele a torce. Ele pega uma verdade e a mistura com meia mentira, só o suficiente para confundir. E como ele faz isso? Através de pessoas que citam versículos fora de contexto, que falam de Deus com ironia, que lançam dúvidas como quem lança brincadeiras. Ah, você acredita mesmo que Deus se importa com essas coisas pequenas? E pronto, um dardo foi lançado, disfarçado de conversa, mas envenenado espiritualmente. Quantas vezes você já ouviu frases assim: "Para que orar tanto?" Ou "Você vai deixar de viver só por causa da igreja?" Ou ainda, "Não precisa ser tão radical." Essas frases, ditas em tom leve, carregam um espírito por trás. Um espírito que não quer seu bem-estar, mas seu afastamento. E se você não estiver alinhado com a presença de Deus, você começa a concordar, começa a achar exagero, começa a relativizar a verdade. E é aí que o inimigo sorri, satisfeito, porque ele sabe que não precisa tirar Jesus do seu coração, basta te deixar morno. E morno não agrada ao Pai. Exemplos práticos não faltam. Um rapaz chamado Leandro, temente a Deus, começou a namorar uma moça que era, aos olhos humanos, perfeita, educada, bonita, trabalhadora. Mas, aos poucos, ela começou a questionar suas práticas de fé. "Você vai mesmo jejuar? Isso é coisa antiga. Você acredita mesmo que tudo na Bíblia é literal?" Leandro, apaixonado, começou a ceder. Parou de orar como antes. Parou de frequentar a igreja. Se afastou da comunhão. Em menos de 1 ano já não era o mesmo, porque o inimigo não arrancou nada, ele sussurrou, e Leandro escutou. Não discutir com demônios em forma de gente também é entender que o campo de batalha muitas vezes é emocional. Não é só sobre o que a pessoa fala, mas como aquilo te faz sentir. Tem palavras que parecem conselhos, mas são maldições disfarçadas. "Você nunca vai conseguir mesmo. Desiste, isso não é para você. Para que se esforçar? Já deu errado antes."
Palavras assim, quando ouvidas repetidamente, entram como dardos na alma. E se você não estiver revestido com a armadura de Deus, como está escrito em Efésios 6, essas palavras criam raízes. E aqui vai uma aplicação prática. Anote. Sim, anote. Pegue um caderno e escreva todas as frases que te dizem e que te fazem sentir menor, mais fraco, mais distante de Deus. Depois, ore sobre cada uma delas. Pergunte ao Espírito Santo: isso veio do Senhor? E se não veio, cancele, repreenda. Declare a verdade da Bíblia sobre sua vida. Se alguém disse que você é incapaz, declare: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se disseram que você é fraco, declare: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Gratidão é também combater mentira com verdade. Outro sinal de que o inimigo está falando de forma sutil é quando a pessoa te afasta da sua essência. Te faz sentir que precisa mudar sua identidade para ser aceito. Te pressiona a falar de um jeito que você não fala, agir de um jeito que você não age, viver um personagem. Deus nunca vai te pedir isso. Jesus te ama como você é, e o Espírito Santo molda o que precisa ser moldado, com amor, não com pressão. Se alguém quer te desconstruir sem edificar, fique atento. O Espírito de Deus edifica. O espírito do mundo confunde. E lembre-se, até Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, foi usado pelo inimigo quando tentou impedir o mestre de ir à cruz. E o que Jesus fez? Repreendeu, disse: arreda-te, Satanás. Não porque odiava Pedro, mas porque reconheceu o Espírito por trás da fala. Isso é discernimento. É você amar a pessoa, mas rejeitar a influência que ela está trazendo. E isso exige coragem, porque muitas vezes quem mais te ama também pode, sem perceber, ser usado para te desviar. Por isso a vigilância precisa ser constante. Billy Graham ensinava que uma das maiores estratégias do inimigo é se disfarçar de conselheiro. Ele não chega dizendo: venha comigo para o abismo. Ele diz: só mais um passo, não tem problema. E quando você vê, já está longe da luz. Por isso esteja atento. Ore, jejue, busque direção. Deus fala. E quando você está conectado com Ele, a sutileza do mal perde força. Você discerne, você se afasta, você se protege. E acima de tudo, você glorifica a Deus com sua obediência e sensatez. E assim, querido amigo, é essencial que estejamos vigilantes e atentos às sutilezas do inimigo. Muitas vezes, ele tenta nos afastar dos caminhos de Deus através de palavras, aparentemente inofensivas, mas que carregam uma intenção maligna por trás. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está conosco, pronto para nos dar discernimento e força. Não se deixe enganar pelas falsas promessas do mundo. Continue firme na palavra de Deus, orando, jejuando e mantendo sua fé inabalável. Se este conteúdo tocou seu coração e te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser fortalecidas na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente em sua caminhada de fé.